Olá, hoje vamos falar sobre alguns dos alimentos mais prejudiciais que as pessoas continuam a consumir diariamente, sem perceber o real impacto em suas vidas. Talvez você esteja esperando que eu fale de algum alimento exótico, com um perigo oculto, como um peixe venenoso ou um cogumelo raro, mas o que quero abordar são alimentos comuns, muito mais perigosos do que esses exemplos, e que estão silenciosamente minando a saúde de milhões de pessoas. Esses alimentos não só contribuem para a resistência à insulina, como também causam deficiências nutricionais, desbiose, intestino permeável, doenças autoimunes e inflamação crônica de baixo grau. Precisamos levar isso a sério, porque essas condições afetam a maioria das pessoas ao redor do mundo. Estima-se que entre 50% a 80% da população global sofra de algum grau de resistência à insulina. Deficiências nutricionais são quase universais e a questão não é se temos essas deficiências, mas sim a gravidade delas. Quanto à desbiose, que é o desequilíbrio dos micróbios intestinais, acredita-se que mais de 90% da população mundial seja afetada, e algo em torno de 30% a 50% das pessoas têm algum grau de intestino permeável. As doenças autoimunes, por sua vez, estão em crescimento alarmante. Nos Estados Unidos, 14% a 15% das pessoas são diagnosticadas com uma dessas doenças, mas esse número é subestimado, já que muitos casos não são testados adequadamente. Na minha prática clínica, por exemplo, quando testamos anticorpos da tireoide, descobrimos que mais de 30% das pessoas têm algum problema autoimune. E quando falamos de inflamação crônica de baixo grau, ela anda de mãos dadas com a resistência à insulina. A maioria das pessoas carrega algum nível dessa inflamação, mas raramente damos a devida atenção, pois não causa uma morte imediata. Ao contrário de um veneno, que causa sintomas agudos, esses problemas se acumulam lentamente ao longo de décadas, o que dificulta a conscientização sobre os danos que causam. Vamos mergulhar um pouco mais fundo no primeiro problema da lista e a resistência à insulina. Açúcares e alimentos açucarados são os maiores vilões quando se trata de resistência à insulina. Isso inclui refrigerantes, chás doces, bebidas energéticas, cafés adoçados e até mesmo sucos de frutas. No caso dos alimentos sólidos, encontramos doces, produtos de padaria, cereais matinais e barras alimentares, todos cheios de açúcar adicionado. O problema é que esses alimentos fazem duas coisas terríveis. Primeiro, eles elevam os níveis de glicose no sangue, aumentando a insulina e promovendo a resistência à insulina. Segundo, eles contêm frutose, que é metabolizada exclusivamente pelo fígado, sobrecarregando esse órgão e provocando doenças como a esteatose hepática não alcoólica, fígado gorduroso. A frutose, ao danificar o fígado, contribui para a resistência à insulina em todo o corpo. Outro grupo problemático são os alimentos de alto índice glicêmico, como batata, arroz e farinhas, principalmente as processadas. Esses alimentos, apesar de não conterem açúcar, ainda elevam os níveis de glicose no sangue rapidamente. Para quem já tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, esses alimentos devem ser evitados ao máximo. No entanto, se você for mais sensível à insulina, pode consumir uma quantidade moderada, mas sem exageros. Em seguida, temos os adoçantes artificiais, que deveriam ser uma alternativa mais saudável ao açúcar, mas na verdade trazem problemas próprios. Os adoçantes como aspartame e sucralose, os mais populares atualmente, desregulam a sinalização da insulina e prejudicam o microbioma intestinal, promovendo desbiose e resistência à insulina. Ou seja, ao invés de ajudarem, acabam exacerbando os problemas metabólicos. Falando de deficiências nutricionais, quase todos esses alimentos contribuem para esse problema, mas um exemplo clássico são as gorduras trans. Essas gorduras, presentes em muitos alimentos processados, afetam a capacidade das células de absorver nutrientes e reduzem a atividade enzimática, dificultando a digestão. Além disso, as gorduras trans aumentam a inflamação no corpo. Os aditivos e conservantes alimentares também são grandes vilões, pois interferem na digestão e na absorção de nutrientes. Além de promoverem desbiose, eles agravam a inflamação crônica. As carnes processadas, como bacon e salsichas, também são problemáticas. Não é necessariamente a carne em si que faz mal, mas sim os produtos químicos e conservantes adicionados durante o processamento. O consumo frequente dessas carnes está associado a uma série de problemas de saúde.
Alimentos fritos também entram na lista de vilões, principalmente por utilizarem óleos vegetais altamente processados que, quando aquecidos, oxidam e se tornam ainda mais prejudiciais. Esses alimentos ricos em ômega 6 em excesso promovem inflamação e afetam negativamente o equilíbrio do microbioma intestinal. As bebidas energéticas, por sua combinação de açúcar e cafeína, são outro exemplo de alimentos que causam inflamação e danos intestinais, alterando o equilíbrio bacteriano. O consumo excessivo de álcool também deve ser mencionado, já que ele sobrecarrega o fígado, aumenta o risco de doenças hepáticas e promove inflamação. Além disso, o álcool contribui diretamente para a resistência à insulina. Por fim, chegamos aos alimentos ultraprocessados, que representam 60% a 70% da dieta de muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos. Esses alimentos são cheios de conservantes, óleos ruins, açúcar e amidos processados, o que contribui para deficiências nutricionais, desbiose, resistência à insulina e inflamação. O caminho para uma vida mais saudável começa com escolhas simples. Ao optar por alimentos integrais, não processados e preparados em casa, você resolve 90% desses problemas. Se você quer aprender mais sobre como transformar sua saúde, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique atento aos próximos vídeos.